Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa 9ª aula de introdução aos livros históricos. Na nossa última aula, a respeito do primeiro livro de Crônicas, nós falamos a respeito deste livro como tendo sido um tipo de retrospectiva, uma lembrança da realidade que foi perdida durante o exílio lá na Babilônia. Aqueles que retornaram se viram tomados de uma falta de esperança, uma frustração por ver seu país e o templo do Senhor sem a glória que tinha antes. Talvez eles olhavam para aquilo que sobrou e em sua mente eles pensavam que até mesmo a idolatria que havia ali antes era mais bela do que aquilo que eles encontraram naquele momento. Imagine se isso acontecesse com você e com a sua família, tendo sido levado para longe e décadas depois, com uma outra mentalidade, com uma outra filosofia, com outro entendimento a respeito do mundo, você volta para sua terra e existe aquela crise de identidade pessoal, mas identidade nacional também. Quem somos nós e por que nós estamos aqui? E ao mesmo tempo que isso acontecia com a grande maioria, haviam alguns que estavam clamando ao Senhor até mesmo lá dentro do cativeiro, para que o Senhor pudesse ouvir as suas orações, atentar para o seu clamor e levá-los de volta para sua terra. A noção de que eles escolheram os deuses errados, a noção de que eles fizeram o que era mal ao Senhor, tomou conta do coração de alguns deles, os levando a se humilhar diante do Senhor e clamar: Senhor, somos o teu povo, lembra-te de nós, lembra-te de Davi, lembra-te da tua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Se o Senhor nos ama e se o Senhor nos ouve, como o Senhor disse a Salomão que um dia o Senhor ouviria, eis-nos aqui, levados para outra terra por causa do nosso pecado. Senhor, lembra-te de nós e nos leve de volta. Salva o teu povo, o povo da tua herança. Só que tanto aqueles que não tinham qualquer esperança que aquilo poderia dar certo e não entendiam por que estavam de volta ali, eram simplesmente carregados pela correnteza, quanto aqueles que estavam motivados em reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor e se tornar novamente uma nação poderosa e gloriosa. Os dois grupos dependiam da graça de Deus, dependiam do Senhor manifestando no meio da liderança, trazendo sabedoria e entendimento a respeito daquilo que o Senhor estava fazendo, para que eles não gastassem a sua energia nas coisas erradas. E então nós vemos os escritores desse livro contando essa história, a história dos nossos antepassados, para que os seus ouvintes pudessem compreender que eles não foram abandonados, não foram esquecidos, como o próprio profeta Isaías, antes mesmo do exílio, profetizou que haveria um tempo de desolação, mas não seria para sempre, que o Senhor chamaria aquela terra de Beulá, o Senhor chamaria aquela terra de Éfzeba. O meu prazer está nela, ela é casada comigo. E havia ainda um sentimento de expectativa. Será agora, nesse momento que nós estamos retornando para Israel, que o Senhor irá levantar o seu Messias, o seu prometido, o seu enviado, o descendente de Davi, o filho da mulher, a semente da mulher, aquele a partir de quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Todo esse mix de emoções e expectativas e decepções e frustrações acumulados no mesmo lugar chamado Jerusalém, no meio da terra pertencente a Judá, e é onde o cronista começa a contar a respeito de Davi e como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e porque ele era um homem de guerra, o Senhor não permitiu que ele construísse o templo do Senhor, mas o Senhor deu a ele, escrito à mão, diz ele, os planos para o templo do Senhor que seriam construídos pelo seu filho Salomão. Salomão nasce e cresce na velhice de Davi, Davi passa para ele o reino, Salomão faz o seu melhor para construir o templo enquanto ele ama o Senhor, enquanto ele se apega aos preceitos do Senhor, e ele faz o que é correto diante dele, até que o alvo da sua vida é concluído. O templo está pronto, e agora o que eu faço da minha vida? Vou me casar, vou gastar meu tempo e a sabedoria agora de maneira vã, já que é tudo vaidade. E ele gasta o restante dos seus dias com as suas esposas, idolatrando seus ídolos, queimando incenso a Baal e aos deuses das suas esposas. E porque ele abandonou o Senhor promete que ele iria dividir o reino, mas não tomaria todo o reino por amor a Davi e permitiria que Judá continuasse. Nesse livro então de 2 Crônicas nós vamos ver essa passagem de Davi para Salomão, o reino e o esforço de Salomão para a construção do templo, mas nós veremos vários outros reis no meio disso tudo também. Reis que amaram o Senhor, reis que não amaram o Senhor. Até mesmo quando eu estava estudando e preparando essa aula, eu estava sendo tomado
por um temor do Senhor, um senso de responsabilidade diante daqueles que estão ouvindo essas aulas, de que os olhos do Senhor estão sobre nós e de que as nossas decisões diante dele serão consideradas e um dia uma dessas duas afirmações serão declaradas a nosso respeito. Ele fez o que era correto aos olhos do Senhor ou ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, antes mesmo de nós começarmos dentro das nossas anotações, eu quero fazer algo diferente. Feche os seus olhos onde você está mesmo, aí no seu local de estudo. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor por graça, para que Ele não permita que nós venhamos simplesmente estudar e aprender a respeito das falhas e do sucesso desses homens de Deus, desses homens colocados em posições estratégicas pela mão do Senhor, sem que nós mesmos venhamos aprender e nos apegar ao Senhor e decidir fazer o que é certo aos olhos do Senhor, obedecer aos seus mandamentos, seguir as suas palavras, colocar suas palavras em prática, como Jesus declara lá no Sermão do Monte. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, eu peço hoje que o Senhor possa olhar para cada um dessas pessoas que estão escutando, assistindo essa aula hoje, que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, para que nós sejamos obedientes à Tua palavra, não somente observadores, ouvintes, mas que o nosso coração esteja inclinado a obedecer os Teus mandamentos, a seguir fiel à Sua aliança, dispostos a tomar a nossa cruz, renunciar os nossos desejos, as nossas convicções, aquilo que nós achamos prazeroso na vida, para seguir de todo o coração todos os Teus preceitos, com desejo de expressar que o Senhor é bom, expressar que o Senhor é soberano, expressar que o Senhor é poderoso através das nossas atitudes, que os frutos da nossa vida, Senhor, sejam conhecidos para louvor da Sua glória. É o que eu peço hoje, Senhor, para cada estudante que está ouvindo e acompanhando essas aulas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos para as nossas anotações, continuando aquilo que nós falamos a respeito do primeiro livro de Crônicas. O nome do segundo livro de Crônicas, como sendo um só livro, também é chamado de Divrei Hayamim, ou as palavras dos dias. E assim como nós já falamos a respeito do primeiro livro de Crônicas, também devemos qualificar o autor deste livro como não identificado, mas que tradicionalmente se atribui a Esdras, aquele que também teria escrito os próximos livros que nós vamos estudar, Esdras e Neemias. E como eu já citei tanto na aula anterior como na introdução desta aula, este livro foi escrito num período pós-exílio. O seu autor experimentou do exílio da Babilônia, assim como ele experimentou do retorno para a terra de Judá. E ele teria sido escrito entre 515 a 390 a.C. E este livro vai cobrir desde o começo do reinado de Salomão até o decreto do rei Ciro e finalização oficial do exílio, com a proclamação de que o templo do Senhor deve ser reconstruído e de que aqueles que desejarem deveriam voltar a Jerusalém. O tema central deste segundo livro de Crônicas é a dinastia de Davi e o cuidado com as leis do Senhor. E quando digo isso, eu estou falando a respeito da ênfase que o escritor dá na monarquia de Judá, os descendentes de Davi, e como eles se portaram diante do Senhor, diante das leis do Senhor e diante do sacerdócio do Senhor. Quais foram as atitudes que agradaram ao Senhor em relação ao seu relacionamento com Ele, quais foram as suas atitudes para com as leis do Senhor em relação ao povo de Deus, e quais foram as suas atitudes para com o sacerdócio, para com o templo do Senhor. Ele cuidou do templo do Senhor, ele cuidou dos sacerdotes, ele seguiu as ordens de adoração de Davi. Então, de certa forma, o livro de Crônicas tem como um tema, tem como função relembrar a nação de Israel de que eles são uma nação de sacerdotes, de que os reis, na sua grande autoridade, precisavam agir diante do Deus Todo-Poderoso como um sacerdote, e de que ele precisava estar totalmente ligado e aliançado com a função do sumo sacerdote no sacerdócio levítico, para que tanto religiosamente como politicamente e socialmente e culturalmente toda a nação servisse ao Senhor por inteiro. Aqueles que trabalhavam em suas fazendas sirvam ao Senhor com o fruto da sua fazenda. Aqueles que trabalhavam no palácio sirvam ao Senhor enquanto trabalham no palácio. Levitas e sacerdotes façam de todo o coração, porque aqueles que desobedeceram ao Senhor, aqueles que não fizeram isso, trouxeram grande ira da parte do Senhor sobre nossa nação. Nós devemos dessa vez fazer diferente. O versículo chave de 2 Crônicas é uma passagem bem conhecida
nossa e uma que muitas vezes é distorcida e levado fora do seu contexto para dar um pretexto àquilo que nós queremos. Segundo Crônicas 7:14, que vai nos dar uma resposta do Senhor a Salomão, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O resumo desse livro poderia se dizer que é a história da monarquia de Judá, que é o reino do sul depois da divisão, e que vai dar ênfase também nos profetas, nos dando vários nomes de profetas que não haviam aparecido nem nos livros de Reis, nem nos livros de Samuel, mas que agora ganham uma certa importância nessa história, assim como os sacerdotes e os reis, que haviam feito o que era bom aos olhos do Senhor. Eles são a grande ênfase. Aqueles que fizeram o que era mal acabam que recebendo apenas pequenas porções dentro do livro, enquanto aqueles que agradaram ao Senhor são destacados e enfatizados para que o povo compreenda o que eles fizeram de correto e possam replicar a mesma coisa em seus dias. E ele vai finalizar com o decreto de Ciro como tendo sido uma obra do próprio Deus em favor do seu povo, a quem ele não havia esquecido. Entrando então no nosso esboço, que neste livro só tem duas divisões, nós vamos entrar na primeira parte do esboço, do capítulo 1 até o capítulo 9, durante a monarquia unida, o reino unido, entendendo a história narrada de Salomão. Salomão vai começar o seu reinado, assim como começou Davi, buscando ao Senhor, se apegando ao Senhor e demonstrando um grande desejo de que a presença do Senhor esteja no centro do seu governo, assim como foi Davi, que foi atrás da Arca do Senhor para que a Arca do Senhor esteja pertinho do seu palácio. Ele leva toda a liderança de Israel então lá para Gibeão, onde o tabernáculo de Moisés estava montado e que em Reis vai nos dizer que era Siló, e foi lá diante daquela tenda do encontro, mesmo que a Arca do Senhor já estivesse em Jerusalém, foi lá em Gibeão que Salomão orou ao Senhor, clamando que o Senhor o ouça, e o Senhor o encontra da primeira vez e pergunta: o que você deseja? Ele diz: eu quero sabedoria para liderar o seu povo. O Senhor diz: como você me pediu sabedoria ao invés de ter me pedido riquezas, poder, fama, então eu vou te dar todas essas coisas, mas aquilo que você está me pedindo, você será muito sábio. E assim como foi com Davi, o cronista não vai se apegar muito aos detalhes em relação às dúvidas do reinado de Salomão. Por que Salomão? Houve alguma briga pelo trono? Tinha algum irmão que ficou ciumento? Não, nada disso. Salomão se tornou o rei logo depois de Davi, porque o Senhor havia profetizado a respeito dele. No capítulo 2 nós vamos ver Salomão conversando com o Irão, o rei de Tiro, para que Irão possa ajudá-lo a construir o seu próprio palácio e o templo do Senhor, já que o rei Irão havia ajudado Davi a construir o seu próprio palácio. O rei de Tiro envia então para ele todo o material necessário, assim como trabalhadores para construir o que ele precisasse no templo. Salomão aproveita esse momento também para tomar todos os imigrantes que estavam na terra e colocar eles para trabalhar também. Ao todo, eles eram 153.500 estrangeiros dentro de Judá. Ele separou então 70.000 para serem carregadores e 80.000 deles para cortar madeira. E aí pegou 3.600 para serem supervisor dessa galera. Essa galera que trabalhou aqui agora para Salomão fazem parte daquele grupo que veio procurar Roboão, filho de Salomão, lembra? E aí Jeroboão aproveita a situação e se torna também rei de Israel e das 10 tribos que não aceitam Roboão. Mas já a gente vai ver isso. Do capítulo 3 ao capítulo 5 é onde nós vamos ver a própria construção do templo pelas mãos de Salomão. Salomão começa então a construir o templo lá no Monte Moriá, que caso você ainda não saiba, ou caso você tenha esquecido, ou nem tenha notado, este monte, a Eira de Araúna, que em Crônicas é chamado de a Eira de Ornã, é o mesmo monte onde Abraão havia oferecido ao Senhor Isaque em sacrifício. Lembra o monte do Deus proverá? E foi nesse mesmo monte que Davi também sacrificou ao Senhor para que a praga parasse. A praga que era um anjo do Senhor com uma espada flamejante trazendo morte para todo lado. Este
lugar, o Monte Moriá, é onde hoje em Israel você vai ver aquelas fotografias e você vai ver a mesquita com um domo de ouro brilhante, que é uma mesquita muçulmana hoje. E é naquele lugar onde foi construído o Templo de Salomão e que os judeus ainda hoje esperam que de alguma forma a mão do Senhor milagrosamente venha permitir que naquele mesmo local um novo templo ao Senhor venha a ser construído. É o lugar onde eles chamam de o Domo da Rocha. Chamam assim porque acredita-se que aquela rocha seja o lugar exato aonde Isaac se deitou para ser oferecido ao Senhor. Também nesses capítulos nós vamos ver alguns detalhes da construção, como os querubins que ficam lá dentro do Santo dos Santos, o véu, o altar, também o tanque de lavagem chamado mar. Vemos as pias, os candelabros, as mesas, as colunas do lado de fora do templo do Senhor. E no capítulo 5, do 12 ao 14, nós vemos o cântico dos sacerdotes. E eles cantam adorando ao Senhor porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. No capítulo 6, nós vamos ver a consagração desse templo, assim como nós vimos em Reis. Um pouco até repetitivo. É a mesma oração que nós vimos em 1 Reis 8, para que os ouvidos do Senhor estivessem voltados para aquele lugar. E aí ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, se alguém orar voltado para esse lugar, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e for necessário que ele jure, e ele venha e jure diante do teu templo, ouve, age e julgue. Quando o povo for derrotado por causa do seu pecado contra ti e se arrependerem e pedirem perdão, ouve, perdoe e traga eles de volta. Quando não houver chuva e houverem todo tipo de calamidade por causa de pecado, e se o povo se converter a ti, ao seu nome, ouve, perdoe e ensine eles o seu caminho e envie chuva novamente sobre a terra, porque essa é a terra da tua herança. Se houverem pragas sobre a terra e o teu povo clamar, ouve, perdoe e dê a cada um segundo as suas atitudes. E aí no versículo 31 ele diz: e se o Senhor fizer isso, eles te temerão e andarão nos seus caminhos todos os dias de suas vidas, enquanto eles viverem aqui nessa terra que o Senhor deu a eles, deu aos seus pais. E Senhor, quando um estrangeiro vier e clamar aqui nesse templo, ouça e conceda perdão ao estrangeiro, para que todos os povos da terra te conheçam. Quando o povo sair para a guerra e lá no meio da guerra eles orarem a ti, ouça e defenda a causa deles, Senhor. Aí no 36 tem algo especial, ele vai dizer assim: e quando pecarem contra ti e te indignares contra eles, e o Senhor os entregar a seus inimigos, e eles forem levados para o cativeiro, Senhor, para uma terra bem distante, e aí quando eles caírem em si, se converterem, se te buscarem de todo o coração e orarem voltados para essa terra, para a terra de seus pais e para a cidade que o Senhor escolheu para a construção do seu santo templo, Senhor, ouve dos céus, defende a sua causa, perdoe eles e traga eles de volta. Aí no capítulo 7, vem a glória de Deus sobre o templo, se manifesta, ninguém consegue ficar de pé por causa da pressão e do temor do Senhor que está sobre o povo ali naquele lugar. E o Senhor começa a falar com Salomão e responder: Salomão, eu ouvi a sua oração, repetindo a mesma coisa que aconteceu em Reis, mas dessa vez existe um acréscimo, onde nós vamos encontrar o nosso versículo-chave, mas que não é mencionado lá no livro de Reis. Um acréscimo que vai do capítulo 7, versículo 13 ao versículo 16, que diz assim: Salomão, se eu fechar o céu para que não chova, ou se eu ordenar gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Então, Salomão, se você for fiel, eu vou confirmar o seu reino, o seu trono para sempre. Mas se vos desviardes, tarará, 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 eu vos enviarei dessa terra, vos tirarei daqui e lançarei vocês fora da minha presença, tornarei vocês e essa terra motivo de zombaria entre as nações. Eles vão perguntar: por que o Senhor tirou eles do Egito e trouxe eles para cá? Para que eles morressem ou para que eles fossem enviados para o cativeiro? E alguém responderá: não, o Senhor fez isso porque eles abandonaram o Senhor. E o cronista enfatiza esse momento para que o povo compreenda a sua história, o porquê
que nós viemos parar aqui e por que tudo isso aconteceu com a gente? Porque agora do capítulo 8 ao 9 é onde nós vemos o sucesso de Salomão, a grandeza de Salomão, assim como nós vamos ver também a queda de Salomão. Vemos que ele demora ali os 20 anos para a construção do seu próprio palácio e do templo do Senhor. Vemos a quantidade de ouro que havia na terra, a quantidade de cavalos, tudo que ele estava fazendo para o crescimento da glória de Israel como nação e povo da aliança com Deus. Vemos também nessa porção a visita da rainha de Sabá e o declínio do seu reinado. Por causa das muitas mulheres que ele se casou, ele seguiu os seus caminhos. Ele reinou então por 40 anos em Judá, morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E quem reinou no seu lugar foi o rei Roboão. E é a partir de Roboão que nós entramos na próxima parte do nosso esboço, do capítulo 10 até o capítulo 36, onde nós vemos a monarquia em Judá, um reino dividido, mas a dinastia de Davi prevalecendo até o final, até o exílio. Este rei Roboão então fez o que era mal aos olhos do Senhor, buscando o conselho da juventude. Aqueles trabalhadores misturados com as 10 tribos de Israel vieram diante dele, pedindo que ele aliviasse um pouco o peso da carga, mas ele disse para eles: eu vou aumentar a carga. Eles falaram: então sai fora, nós não queremos nada contigo, filho de Davi. Jeroboão estava ali no meio preparado, o Senhor já havia avisado ele que ele se tornaria rei de Israel e que era para ele também se cuidar, porque senão o próprio Senhor viria atrás dele. Mas naquele momento então ele separa Israel, as 10 tribos vão para o lado de cá com Jeroboão, Roboão fica do lado de cá com Judá e um pouco da tribo de Benjamim, e aí vai para acontecer uma guerra, uma batalha entre Jeroboão e Roboão. Mas Semaías, um homem de Deus, um profeta, veio e falou a Roboão: não vai contra os teus irmãos. Lá no capítulo 11, versículo 4, vai dizer que você não deve lutar contra os teus irmãos, porque é a minha mão que está fazendo isso acontecer. Sou eu que estou dividindo o reino, mesmo que você vai ter que responder pelas suas atitudes. E aí do versículo 5 ao 17 nós vamos ver que agora que se dividem mesmo os dois reinos, porque o reino do norte debaixo de Jeroboão não quer dividir o seu povo, o seu reino, e não quer que o seu povo venha adorar o Senhor aqui em Jerusalém. Então ele constrói os bezerros de ouro. E no versículo 13 e 14 nós vamos ver um detalhe que nós não vimos em Reis, que os levitas que estavam lá em Samaria, que estavam nas 10 tribos de Israel, haviam sido expulsos e proibidos de adorarem ao Senhor no meio das tribos, no reino do norte. E aí eles acabaram fugindo para Judá e ficaram pouquíssimos levitas lá no reino do norte. Então os que amavam ao Senhor, os que queriam permanecer fiéis ao Senhor, vieram para o sul, e aqueles que desejavam ficar debaixo de Jeroboão ficaram no norte. No capítulo 12 nós vamos ver o começo do julgamento do Senhor contra Judá, enviando Sisaque, o rei do Egito, contra Judá, contra Roboão. E isso aconteceu porque Roboão abandonou as leis do Senhor. Mesmo que eles tenham se arrependido, ainda assim o rei do Egito veio, venceu a batalha contra Judá, saqueou o templo do Senhor, saqueou os palácios, levou os escudos de ouro que Davi e Salomão haviam construído. Tudo que era brilhante estava sendo levado. Aí no capítulo 13 nós vamos ver Abias, o filho de Roboão, e aí também houve uma guerra entre Abias do sul e Jeroboão do norte. E é bem interessante como no capítulo 13, do 4 ao 12, esse discurso de Abias para o rei Jeroboão, como o escritor vai usar esse discurso como uma ênfase para aquilo que ele está tentando focar. Primeiro, de que o Senhor escolheu Davi para ter o seu trono para sempre sobre Israel. E segundo, que a verdadeira adoração só pode acontecer em Jerusalém, no templo do Senhor, não sobre os montes, não em Samaria, não em Damasco, não em qualquer outro lugar. Ele declara essa ênfase e aí nós vamos ver a vitória de Abias e Judá contra Israel, mas porque eles confiaram no Senhor e acreditaram na promessa que Deus havia feito a Davi. Aí do capítulo 14 até o capítulo 16, nós vamos ver um relato mais extenso sobre o rei Asa, que é um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então ele merece mais história, mais detalhes, mais ênfase. Então Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor e ele clamou ao Senhor, seu Deus. Não era simplesmente o Deus dos nossos antepassados, era um meu Deus. E quando ele fez isso, o Senhor responde a ele com uma vitória contra os etíopes. E imediatamente depois disso, Asa começa uma reforma no templo do Senhor e reestabelecendo a ordem davídica de adoração. É algo que é bem destacado no livro de Crônicas. Como nós já falamos antes, apenas 7 reis fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Mas todos estes 7 reis, ao se voltarem ao Senhor, olharam primeiro
para o templo, havendo restabelecido o lugar de adoração. Então eles restabeleceram o sistema de adoração, colocando novamente os levitas, colocando novamente os filhos de Jedutum, de Emã, de Asaf, todos no lugar correto para que eles pudessem adorar ao Senhor e ministrar segundo a visão que Deus havia dado ao seu servo Davi. Por isso nós devemos atentar àquela tenda, que mesmo não parecendo tão gloriosa, havia algo especial que estava sendo construído no coração de Davi. Ele desejava adorar o Senhor na terra como ele era adorado no céu. Ele fez turnos de adoração que rodavam o relógio, pagando músicos e cantores do seu próprio bolso para que eles glorificassem ao Deus o tempo todo diante da sua arca. Ele passou essa visão ainda maior para o seu filho Salomão, e os reis que fizeram o que era mal diante do Senhor abandonaram isso, mas aqueles que se apegaram ao Senhor, todos eles olharam para esse sistema e disseram: é necessário que o Senhor seja adorado no meio deste reino. Tragam de volta os levitas, tragam de volta os sacerdotes, tragam de volta os músicos e cantores para a casa do Senhor. E eu acredito que é nisso que está firmado Amós 9:11, a restauração da casa caída de Davi, quando o Senhor irá ser adorado, ministrado, exaltado dia e noite novamente, em especial em Jerusalém. Esse dia vai ser lindo e isso acontecerá pela mão do Senhor. Então, mesmo que Asa fez tudo isso e foi belíssimo, o seu governo termina com uma nota meio amarga, de que ele não confiou no Senhor. Quando Baasa, rei de Israel, veio contra eles, ele foi e pediu ajuda para o rei da Síria, como se ele não desse conta do rei Baasa, e como se ele não tivesse o Senhor acima de Israel. Um outro profeta, então, Anani, vem e profetiza sobre ele, de que porque ele fez isso, não confiou no Senhor, de que muitas guerras viriam contra eles por causa disso. Do capítulo 17 ao capítulo 20, nós vamos ver a respeito do reinado de Josafá. E mais uma vez, porque ele fez o que era correto aos olhos do Senhor, ele merece uma grande porção, ele merece mais evidência na história. Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não por toda a sua vida. Mas no começo do seu reinado, ele enviou levitas, sacerdotes por todo Judá, para que eles pudessem ensinar a lei do Senhor, para que todo o povo conhecesse Deus e temesse o Senhor, e não se desviassem na idolatria, e não ofendesse ao Senhor com toda a sua prostituição, com toda a sua maldade. E é esse Josafá, e neste momento, que ele faz uma aliança com Acabe, aquele rei mau lá de Israel. Ele entrega o seu filho em casamento com a filha de Acabe, o que acaba levando Josafá no declínio, porque ele acaba seguindo os caminhos de Acabe e de Jezabel, se desviando dos caminhos do Senhor. E aí aqui que nós vemos também aquela história de quando ele estava com o rei Acabe se preparando para sair para uma guerra, e os profetas de Acabe estavam tudo doidão, profetizando: vai ter vitória, com certeza o Senhor entregará ele a você. Um deles constrói um chifre de ferro e fala: é assim, com esse chifre você vai destruir aquela nação. Mas Josias pergunta para ele, não tem mais nenhum profeta do Senhor aqui em Israel, não? Ele: tem um profeta, mas ele só profetiza coisa ruim, eu não gosto daquele cara, mas vamos trazer ele aqui. E aí eles trazem Micaías, que vem diante do rei e fala assim: olha, eu vi o Senhor. E resumindo a história que nós já vimos, o Senhor enviou um espírito de engano sobre os seus profetas. E o que eles estão profetizando é balela, a realidade de que você está indo para uma guerra e você vai morrer lá. No capítulo 19, versículo 12, nós vemos que o Senhor fala através de Jeú para Josafá, em Judá, depois daquela derrota com o rei Acabe, de que uma grande ira viria sobre ele. E viria porque ele ajudou o rei de Israel, um rei mau. Ele não deveria se aliançar a Israel. E porque ele fez isso, os moabitas e os edonitas vieram contra Judá. Quando isso acontece, Josafá cai em si, vai para o templo do Senhor diante do povo e usa a mesma oração de Salomão. E a resposta do Senhor para Salomão para clamar a Deus. Ele diz: Senhor, foi o Senhor quem disse que o Senhor escolheu esse lugar para estabelecer o seu trono e o seu nome, e de que se alguém pecasse, se alguém falhasse, alguma ira, alguma coisa acontecesse, o Senhor ouviria dos céus, e de que o Senhor nos livraria. Aqui estamos nós, Senhor, precisando de Ti. Nos perdoa e nos livra, porque nós não temos força para vencer esses reinos. Se o Senhor não aparecer, nós estamos mortos. E não é que o Senhor ouviu a oração dele e eles venceram Moabe e os edomitas? E aí no versículo 27 nós vamos ver que os homens que lutaram naquela guerra voltaram para Jerusalém
cantando ao Senhor. Eles estavam felizes porque o Senhor havia vencido a guerra por eles. Foi Deus quem os fez triunfar. Só que aí o que ele faz? Faz uma nova aliança com um novo rei de Israel, Acasias. Aí um outro profeta também desconhecido, chamado Eliezer, veio e profetizou de que o Senhor iria destruir Judá. E iria fazer isso, destruir todas as obras dele, porque ele fez essa aliança com Israel de novo. Naquele momento, Josafá estava para enviar uma frota de navios para encontrar o rei de Israel, que acabam tudo afundando e nenhum deles conseguiu sair para a guerra. Deus frustrou os planos dele. Do capítulo 21 ao 24, nós vemos os filhos de Josafá. Aqui nós vemos esses dois reis que foram perversos. Os dois fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Jeorão, filho de Josafá, começa a governar e já mata todos os seus irmãos para garantir que ele ia permanecer no poder. Só que ele seguiu todos os caminhos de Acabe e dos reis de Israel, porque era ele que havia casado com a filha de Acabe. Por causa disso, então, o Senhor vai e desperta a ira dos filisteus, desperta a ira dos árabes. Eles vêm contra Judá por causa da idolatria, por causa da rebelião de Judá. E nesse caso, quem profetizou a queda de Judá, a queda desse reino, foi Elias, que não vai aparecer aqui nessa história, mas nós já vimos lá em Reis como isso acontece. Jeorão foi tão zoado que quando ele morreu, eles nem celebraram, nem lamentaram, nem nada. Simplesmente joga o cara ali e vamos continuar a história. E depois dele veio Acasias, que é o seu filho. Então, só para contextualizar, a esposa de Jeorão é filha de Acabe e mãe de Acasias. Acasias, filho de Atalia, faz o que é mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos de Acabe de Israel. Mas no capítulo 22, versículo 7, nós vamos ver que foi o Senhor quem causou a queda de Acasias. Vai dizer, foi da vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, visitasse Jorão, rei de Israel. Porque foi quando ele visitou Jorão que Jeú, aquele que havia matado Jezabel lá em Reis, lembra? Ele havia também matado Jorão, neto de Acabe, e no meio disso tudo, como ele estava lá visitando, Jeú matou ele também. E foi dali logo depois que ele foi matar Jezabel. E aqui de novo nós vamos ver uma grande porção, porque nós vamos ver a história de Joás. Quando Acasias, filho de Jeorão, com Atalia, filha de Acabe, morreu, então Atalia, filha de Acabe, que estava morando em Judá, falou assim, se o meu filho morrer, então ninguém mais vai reinar desse lado não. O reino do norte vai avançar para o sul. Eu vou ser rainha nesse lugar. Mandou matar todo mundo. Só que a irmã de Acasias foi e escondeu Joás lá no templo do Senhor. E ele ficou escondidinho lá com os sacerdotes. O sacerdote Joiada, então, toma o papel de pai de Joás e cuida do menino, meio como Eli cuidou de Samuel lá atrás, preparou o menino. Quando o menino fez 7 anos, então Joiada, o sacerdote, fez uma aliança com ele, fez uma aliança com o povo, fez uma aliança com o Senhor e falou assim, Joás vai reinar diante do povo aqui em Judá e nós voltaremos a adorar o Senhor, a servir o Senhor e sua aliança. Ele proclama então Joás rei, faz uma cópia da lei, entrega para Joás para que Joás conhecesse e entendesse a lei do Senhor, e isso tudo aconteceu dentro do templo. Atalia vem então, traição! Eles tiram ela do templo e matam ela também e levam Joás para o palácio, para onde ele vai reinar. Eles vão então, destroem o templo de Baal, matam todos os sacerdotes, restauram o templo, restauram o sistema de adoração, aquela ordem de Davi para os levitas e cantores e músicos, e Joás depois ordena que os impostos sejam restaurados ao templo, que o povo volte a entregar os dízimos e as ofertas. E foi com esse dinheiro do povo que ele acabou fazendo a reforma do templo. Aí ele fez novos utensílios, restaurou o sacrifício contínuo, fez o que era bom aos olhos do Senhor, até que Joiada, que era o seu conselheiro, que morreu velhinho com 130 anos. Quando Joiada morreu, aí Joás perdeu a cabeça, porque aí ele começou a dar ouvido aos chefes das famílias de Judá, e eles voltaram para a idolatria novamente. E a partir de então eles fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor, abandonaram o templo, cultuaram postes ídolos, sacrificaram nos altares, queimaram incenso, e a ira do Senhor veio sobre Judá por causa deles. Isso vai estar lá no capítulo 18 do capítulo 24. No meio disso tudo, o Espírito do Senhor toma Zacarias, não o profeta, mas o filho do sacerdote Joiada, e ele declara para o rei que assim como eles abandonaram o Senhor também os abandonou. E aí depois que ele faz isso, assim
Síria vem contra eles e vence Judá numa batalha com um exército muito inferior, muito menor do que o de Judá, porque o Senhor havia abandonado eles. Joás acaba então morrendo por traição e nem foi sepultado na sepultura dos reis de Judá. Muito triste essa história. Do capítulo 25 ao 28 nós vemos mais 4 reis. Primeiro nós vemos Amazias e Uzias, que fica meio que ambíguo o relacionamento deles e a obediência deles com o Senhor. Depois nós vemos Jotão, que foi elogiado, e outro Acás, que foi condenado. E a ênfase nisso tudo continua a mesma. O reconhecimento se eles fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, se eles obedeceram às leis do Senhor, se eles guardaram os estatutos do Senhor para com a nação, ou se eles abandonaram o Senhor e foram atrás de idolatria. Primeiro então nós vamos ver Amazias no capítulo 25, que fez o que era correto diante dos olhos do Senhor, mas não de todo o seu coração. Durante o seu reino então ele paga soldados de Israel para que venham e se ajuntem aos soldados de Judá para que ele se torne poderoso, como se ele não confiasse no Senhor. E aí o Senhor levanta um homem de Deus, que nós não sabemos quem é, e diz para ele que se ele se unisse a Israel, o Senhor traria derrota sobre ele e sobre seu exército. Ele dá ouvido ao homem de Deus, dispensa Israel, mesmo já tendo gastado aquele dinheiro com soldados, e vai para a guerra somente com o Senhor. E o Senhor dá a ele a vitória contra os edomitas. Mas o que ele fez? Quando ele vence Edom, no caminho de volta ele traz para Judá os ídolos e tudo aquilo que o povo de Edom adorava e servia na sua terra. Ele traz para casa. Ao invés de trazer ouro e despojos de guerra, ele traz os ídolos. E lá em Judá agora ele começa a adorar os deuses de Edom, os deuses que nem livraram Edom de Judá quando atacaram. O Senhor então resolve: eu vou destruir esse cara. Como consequência da sua loucura, é nesse momento que ele vira para Israel, para Jeoás, o rei de Israel, e fala assim: vem cá, vamos medir força, cai dentro, vamos brigar nós dois. O rei de Israel fala para ele: como assim, mano? Quem é você? Relaxa aí, fica de boa. Ele: não, vem, vamos. O Senhor então faz a briga acontecer e Jeoás de Israel vem e vence Judá e humilha Judá. Não só humilha Judá, como derruba parte do muro, rouba o templo e leva Amazias preso. E foi assim que o Senhor trouxe vergonha a Amazias, que acabou morrendo lá em Laques. Nem em Jerusalém ele morreu. Depois no capítulo 26 nós vamos ver Uzias. Uzias fez o que era correto aos olhos do Senhor, enquanto Zacarias, o filho do sacerdote Joiada, era o seu conselheiro e o instruía no temor do Senhor. O Senhor então o tornou poderoso e famoso. Ele construiu armas, construiu máquinas de guerra, ele constrói torres, constrói cisternas, inventa um monte de tecnologia para os campos. Só que quando ele se tornou poderoso e famoso, aquilo encheu o coraçãozinho dele e ele se tornou soberbo, achou que ele era o tal. Um dia desse ele vai e entra dentro do templo do Senhor com um incenso para queimar incenso ao Senhor. Os sacerdotes se juntam ao redor dele e falam: meu filho, quem é você? Isso não te compete, isso compete aos sacerdotes, filhos de Levi, descendentes de Arão. Você é de Judá, você reina. Nós ministramos ao Senhor. Ele ficou indignado quando falaram assim com ele, começou a brigar com os sacerdotes e naquele momento lepra brotou na sua testa. E Uzias, a partir daquele momento até a sua morte, ele foi leproso por causa daquilo. Depois no capítulo 27 nós vemos Jotão, seu filho, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, reconstruiu a porta do templo do Senhor que havia sido destruída, tentou reconstruir o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, conseguiu vencer os amonitas, que acabaram tendo que pagar tributos a ele, mas a história de Jotão foi basicamente essa contada aqui em Crônicas. Depois do capítulo 28 nós vemos Acás, que não fez o que era correto diante dos olhos do Senhor, construiu ídolos de ferro, queimava incenso nos montes, era tão zoado que ele até sacrificou os próprios filhos aos ídolos, fez tudo quanto é tipo de abominação ao Senhor. Grande era a sua idolatria e por causa disso o Senhor os entregou aos sírios. Os sírios vieram, levaram muita gente para o cativeiro em Damasco. Israel também veio e matou muita gente de Judá. Em um dia que Israel veio contra Judá, matou 120 mil pessoas e levou outros 200 mil para o cativeiro, para Israel. Só que quando eles estavam levando essas pessoas para o cativeiro em Israel, um profeta encontrou eles no meio do caminho e falou para eles: que história é essa? Vocês estão trazendo cativo seus próprios irmãos. Devolve eles logo para Judá, antes que a ira do Senhor caia sobre nós, porque o Senhor já está irado conosco com os nossos pecados e vocês ainda querem acrescentar esse pecado de escravizar os seus irmãos? Devolve eles. E os israelitas foram e ouviram o profeta e devolveram eles. Mas além da Síria, além de Israel, o Senhor ainda levantou os filisteus, os edomitas,
e os assírios contra Judá. Foi nesse momento que a Síria veio contra Judá durante o reinado de Acaz. Acaz se arrependeu quando a Síria veio? Não, de maneira alguma. Ele resolveu fazer pior do que ele já estava fazendo. É aqui nesse momento que Acaz vai para Damasco. Observa o sistema de adoração em Damasco. Aquele altar incrível e oponente em Damasco. Ele vira para o sacerdote lá em Judá e fala: eu quero um igualzinho em Judá no templo do Senhor. E aí que ele constrói aquele altar, coloca ídolos no templo, tudo para se adequar ao estilo de adoração de Damasco, dos deuses da Síria. Porque na cabecinha dele, ele achava que os deuses da Síria haviam livrado eles de Judá. Por isso eles eram mais fortes do que o Senhor. Para piorar, a história de Acaz acaba da seguinte forma: Acaz manda fechar as portas do templo do Senhor. E além disso, ele ainda constrói altares para todo lado em Jerusalém. Depois de Acaz, esse péssimo rei, do capítulo 29 ao 32, nós vemos Ezequias, um ótimo rei. Nós temos 3 capítulos focados em Ezequias, mesmo que Ezequias tivesse sido um filho de um grande idólatra. Ezequias não seguiu os caminhos do seu pai, mas se tornou um grande rei, porque ele se apegou ao Senhor e o amou de todo o coração. No primeiro mês do primeiro ano do reinado de Ezequias, ele já mandou abrir as portas do templo e mandou reformar o templo, reformar as portas também. Ajuntou todos os levitas e falou para os levitas: eu quero esse templo purificado, santificado, removam tudo que é impuro desse templo. Eles começaram de dentro para fora e levou-se ao todo 16 dias para santificar todo o templo. De tanta nojeira, ídolos, estátuas e outras coisas abomináveis dentro do templo do Senhor foram acumuladas e jogadas fora. Ezequias então faz o quê? Restaura o sistema de adoração segundo a visão de Davi. Colocou de volta os cantores, colocou de volta os músicos, trouxe os sacerdotes de volta e eles voltaram a cantar ao Senhor usando as palavras do rei Davi, usando os salmos, cantando ao Senhor dia e noite. A comunidade então se ajunta e traz ofertas ao Senhor novamente. Trouxeram 70 novilhos, 100 carneiros, 200 cordeiros. Isso só para o holocausto, mais 600 bois e mais 3.000 animais para ofertas ao Senhor. Depois disso, Ezequias mandou chamar e reunir todo Israel, mandou chamar a família toda, disse: vamos para Judá, vamos celebrar a Páscoa do Senhor novamente. Quando o povo ouviu o convite, você acha que eles celebraram? Não, zombaram, tiraram uma onda dos mensageiros: vocês estão malucos. E somente alguns moradores de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram para Judá por causa do convite de Ezequias. Só que aqui, nesse momento, Ezequias, eles tiveram que celebrar a Páscoa 1 mês atrasado, porque eles não haviam passado ainda por todo o processo de santificação dos sacerdotes e dos levitas. Eles purificaram o templo, mas ainda não haviam santificado os levitas como a lei do Senhor ordenava. Quando eles foram comer a ceia do Senhor, eles descobriram que esses visitantes, estes estrangeiros que haviam vindo do norte, não haviam se santificado para vir comer a ceia do Senhor. Então eles não poderiam comer. Só que Ezequias veio diante do Senhor e diante deles, orou ao Senhor que ele fosse misericordioso e perdoasse os pecados daquele povo, e o Senhor ouviu sua oração e perdoou o povo, e assim eles puderam participar da ceia da Páscoa do Senhor. Nessa ocasião, quando eles celebraram a Páscoa, então, eles celebraram por 7 dias, só que a festa estava tão da hora, estava tão incrível, eles estavam tão contentes diante do Senhor, que eles resolveram celebrar mais 7 dias. No final da festa, os levitas e os sacerdotes se levantaram diante do povo, abençoaram o povo e suas vozes foram ouvidas pelo povo, mas foram ouvidas porque primeiro suas orações foram ouvidas por Deus nos céus. Isso está lá no versículo 27 do capítulo 30. No capítulo 31, quando a galera que veio para Judá retornou para suas cidades, no caminho eles saíram detonando tudo, quebrando tudo quanto é altar, destruindo tudo quanto é templo idólatra. E só depois que eles quebraram tudo que eles voltaram para suas casas. E Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor, e tudo que ele fazia de todo o coração ao Senhor, e por isso o Senhor tornava suas obras bem-sucedidas. No capítulo 32, Ezequias reforça o muro, constrói um outro muro, constrói um túnel para a água, mas no meio dessas últimas obras dele, Senaqueribe, rei da Síria, vem contra ele, sitiam a terra. É aqui que eles começam a conversar e os mensageiros de Senaqueribe começam a falar em hebraico para as pessoas que estão no muro ficarem com medo dele.
dizendo que vocês acreditam em Deus, mas o seu Deus não vai livrar vocês. Ezequias e o profeta Isaías, então nesse momento, oram ao Senhor para que o Senhor livre Judá das mãos da Assíria. E o Senhor responde enviando o seu anjo no meio do exército, lembra? E o anjo do Senhor mata milhares de pessoas no meio do exército da Síria, e o rei da Síria volta para sua terra humilhado. Quando ele chega na sua terra, ele entra no templo do seu Deus e os seus próprios filhos o matam. E aí do capítulo 33 ao 36 nós vamos ver Manassés, um rei mau que se arrepende no final, Amon, um rei mau que não se arrepende, e Josias, um rei que amava ao Senhor. Depois desses 3 reis, nós vamos ver que o cronista passa rapidamente pelos últimos 4 reis, como se eles não fossem muito importantes, só estivessem ali para encher a linguiça. No capítulo 33, então, nós vemos Manassés, que começou a reinar com 12 anos, mas já fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele reconstruiu os altares que seu pai havia destruído, construiu altares dentro do pátio do templo, praticou feitiçaria, ocultismo, consultou médiuns, colocou imagens dentro do templo, e no meio disso tudo o Senhor mandava palavras a Manassés, e Manassés estava só assim, não queria nem ouvir. Ele foi tão mal que ele foi comparado às outras nações ao redor, e ele estava pior do que todos eles. E por causa disso o Senhor mandou a Síria contra ele. A Síria veio contra ele, venceu e os capturaram. Quando ele foi capturado, ele lembrou do Senhor, se arrependeu. O Senhor ouviu a sua oração, viu que ele estava arrependido e o trouxe de volta para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele removeu os deuses e as imagens que estavam dentro do templo, destruiu todos os altares que ele havia construído, reformou o altar do Senhor e mandou restaurar a ordem de ofertas, as ordens de adoração no templo do Senhor. Só que depois dele nós vemos que veio Amon, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só que dessa vez ele não se humilhou e não se arrependeu. E por isso seus próprios servos o mataram dentro do seu próprio palácio. Só que quando isso aconteceu, o próprio povo se levantou contra esses servos. Mataram eles e proclamaram Josias, filho de Amon, como novo rei de Israel. Josias, que também é um nome que deveria ser lembrado, tinha apenas 8 anos quando ele começou a reinar. E ele fez o que era correto aos olhos do Senhor. Destruiu todos os ídolos, todos os altares, matou os sacerdotes, até queimou os ossos dos sacerdotes sobre os altares para que os altares fossem profanados e inutilizados. No 18º ano do seu governo, ele mandou restaurar o templo do Senhor, reformar o templo do Senhor. Para fazer isso, ele mandou buscar a prata que Ezequias havia juntado das ofertas do povo, tanto para pagar a obra como para ser usado para construir os novos utensílios e tudo mais que precisava ser construído. Foi aí, então, durante essa reforma, que o sacerdote encontrou o livro da lei. Mandou o servo levar para o rei. O servo leu o livro diante dele. Quando ele ouviu as palavras da lei, ele falou: meu pai! Rasgou suas vestes, se humilhou diante do Senhor e mandou seu servo ir consultar o Senhor em relação a essas palavras dessa lei. Nesse momento que aparece a profetisa Hulda, que responde para eles: é verdade, o Senhor está irado com Judá e ele vai destruir tudo. Todas as maldições que se encontram nesse livro, o Senhor vai trazer sobre nós. Mas porque Josias se humilhou diante do Senhor, quando ele ouviu as palavras desse livro, o Senhor não trará essa destruição enquanto ele viver. Josias então reúne todo o povo diante do Senhor, manda todo mundo ir lá para Jerusalém diante do templo, renova a aliança com o povo diante de Deus e jurou ali diante do povo e de Deus que ele andaria todos os dias da sua vida cumprindo os mandamentos e os estatutos do Senhor. No capítulo 35 nós vemos que Josias também celebra a Páscoa e novamente ele restaura a ordem de Davi de adoração no templo. Ele vira para os sacerdotes, que aqui é uma informação que nós não tínhamos antes lá no livro dos Reis, que toda vez que se tumultuava o templo, os sacerdotes davam um jeito de esconder a arca. Dessa vez Josias fala para eles: não, agora vocês não precisam tirar a arca do templo não, traz a arca de volta para o templo e ela vai encontrar descanso aqui. Josias então deu 30.000 cordeiros e 3.000 novilhos para ofertar na Páscoa, e os chefes vieram também, se reuniram e entregaram 5.000 cordeiros e 500 novilhos. Josias foi um bom rei e ele se apegou ao Senhor todos os dias da sua vida
vida. Este é um rei para ser lembrado. Só que depois disso, Josias foi lutar contra o Egito em apoio ao rei da Síria. E aí o rei Nico, rei do Egito, mandou uma mensagem para ele dizendo: o que eu tenho com você? Por que você está vindo contra mim? Eu não tenho nada contra você. Josias ignora a mensagem e continua avançando. Durante essa batalha, então, ele também morre por causa dos arqueiros que o ferem, e ele morre e é levado para Jerusalém. Depois de Josias, agora, nós passamos rapidamente pelos últimos 4 reis, que são Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Jeoacás foi preso pelo rei do Egito, que ele fez mal aos olhos do Senhor, e o rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Jeoacás, como novo rei de Judá, só que ele mudou o nome dele para Jeoaquim. Jeoaquim também faz mal aos olhos do Senhor. Nabucodonosor agora invade Jerusalém e leva ele embora prisioneiro em correntes de bronze. Nabucodonosor deixa Joaquim como novo rei. Aqui no texto tem um detalhe que alguns manuscritos vão dizer que ele tinha 8 anos, outros vão dizer que ele tinha 18 anos, então nós não sabemos na real, mas ele reinou por pouco tempo, reinou somente por 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Nabucodonosor mandou ele embora também. Quando ele foi embora, eles deixaram Zedequias como rei. Só que Zedequias fez também o que era mal aos olhos do Senhor, se rebelou contra Nabucodonosor. Nabucodonosor veio contra ele, destruiu o muro, mandou queimar o templo do Senhor, mesmo que o profeta Jeremias havia vindo contra ele, ordenado a ele que se arrependesse, ele não se arrependeu, e foi por isso que a ira do Senhor foi derramada sobre eles. Quando Nabucodonosor veio contra Judá, quem não morreu foi levado ao cativeiro. E aí no capítulo 36, versículo 21, vai nos dizer que para se cumprir a palavra que o Senhor havia dito pela boca do profeta Jeremias, até a terra ter desfrutado dos seus sábados, pois repousou todos os dias da desolação, até que os 70 anos se cumpriram. 1 ano para cada ano do descanso que Israel nunca deixou a terra descansar. E aí lá no capítulo 36, versículo 26, é onde nós finalizamos o livro de 2 Crônicas com o decreto do rei Ciro, que é o rei da Pérsia, não da Babilônia, porque a Pérsia já havia conquistado Babilônia. E vai nos dizer que o Senhor despertou o espírito do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse as palavras do Senhor, e o rei Ciro proclamou. E aí diz assim no versículo 23: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que fica em Judá, que suba então aquele dentre vós que pertencer a todo o seu povo, e o Senhor seu Deus esteja com ele. É assim que finaliza então essa exortação, essa reconstrução da história de Israel para aqueles que voltaram do exílio. Lembrem-se, o Senhor moveu até mesmo o coração do rei Ciro, um rei ímpio, para que o nome do Senhor fosse glorificado aqui em Jerusalém. Nós estamos na mão do Senhor. Alegrem-se, fortaleçam, façamos o que é bom diante dos olhos do Senhor, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos multiplique nessa terra e nos firme no lugar que Ele nos deu por herança. E é assim então que nós finalizamos o livro de 2 Crônicas, e nós nos veremos na próxima aula, se Deus quiser. Deus os abençoe.